Na edição de janeiro e fevereiro, os pastores recém-formados do Seminário Concórdia recebem destaque. Uma matéria especial sobre a migração mostra como tem sido o acolhimento de refugiados no meio luterano. Somos também chamados a louvar e agradecer a Deus pelos 100 anos da IELB em Santa Catarina. Uma reflexão sobre como prestar culto a Deus quando não há reunião mostra que não nos falta templo quando vivemos o amor. Nesta primeira edição de 2022, o leitor encontra ainda estudos, reflexões, notícias e testemunhos. Todos nós temos uma voz digital. Nós temos uma voz digital porque vivemos em um mundo cada vez mais digital. O que é a sua voz digital? É a soma dos seus e-mails, das suas postagens, dos seus comentários, dos textos, das curtidas, mensagens em aplicativos, emojis e compartilhamentos. Cada vez mais a vida real acontece em espaços digitais. E estamos percebendo que a nossa voz digital é tão importante quanto a nossa voz presencial, face a face. O que nós escrevemos, o que postamos, no que damos um like, como comentamos, qual emoji escolhemos ou o que compartilhamos, tudo isso importa e causa um impacto. O mundo digital é real e o que dizemos com a nossa voz digital é importante porque afeta pessoas reais. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Nós somos chamados a ser testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Isso inclui os espaços e os ambientes digitais, e por isso convidamos você a se juntar a nós no esforço de levar as interações digitais mais a sério. Que tal usar a sua voz digital de um jeito que agrade a Deus? que ajude as pessoas e que faça uma diferença real no mundo. Por isso vamos propor para você 7 compromissos. 7 bons hábitos no jeito de utilizar a nossa voz digital. Sejam bem-vindos, estamos nos preparando para a nossa transmissão do culto deste domingo. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Como vocês podem ver por trás de mim, o nosso templo, o altar do qual estamos
prestando esse culto, servindo ao Senhor e recebendo de suas mãos também o serviço da palavra e do perdão, não é o que nós costumamos ver. Estou hoje na congregação Concórdia, do bairro Industrial, em Viana. É a congregação de onde eu fui enviado para o seminário, para que depois também pudesse ser pastor dessa igreja. Aproveitando esse período para estar junto com a minha família, aniversário do meu pai nessa semana, no qual também queremos dar graças logo mais no momento de oração, nós lembramos com grande alegria essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar em sua presença, de contemplar a sua glória e de ouvir a sua palavra em nossos corações. De fato, a cada um de vocês, aonde quer que esteja, Deus possa unir-nos num só espírito, num só desejo de aprender e de servir ao Senhor com tudo o que somos e temos. Que assim o Senhor realize em tua vida esta oportunidade de ação de graças, de culto e de adoração. Nós queremos iniciar esse momento invocando a presença do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido cada um de vocês para tomarmos o nosso inário e cantarmos o hino 196, Bom Jesus, eis-nos aqui. Bom Jesus, eis-nos aqui para ouvir a sua Senhora. Aconchegamos a ti, nosso espírito renova, ilumina o entendimento, teu santo ensinamento. Nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado de ser, teu Espírito nos leva nesta comunhão de crentes a voltar a Deus as mentes. És da glória resplendor, luz de Deus nascido. Queiras aceitar, Senhor, este culto a ti rendido. Torna sempre mais perfeitos os louvores dos eleitos. Triuno e Santo Deus, glória a ti eternamente. Vem, conforta os filhos teus com tua bênção permanente. Guia todos na verdade, a bendita eternidade. Na presença do Senhor, o Santo Deus, nós queremos dizer como somos,
como estamos, suplicar da parte dele o verdadeiro perdão, a limpeza pura e salutar para as nossas consciências. A palavra do Senhor nos diz na leitura do Evangelho: este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas foram as vezes em que eu e você deixamos de escutar as palavras e a santa vontade que o Senhor nos traz? Por vezes, e você também pode dizer: mas pastor, eu não fiz por querer. E eu acredito em ti. Eu também muitas vezes, sem querer, pequei contra o Senhor. E isso é salutar diante de Deus, meus amados irmãos. Pois, sem Cristo, estar na presença dele, assim, imperfeitos, ainda que digamos foi sem querer querendo, seríamos consumidos pela sua ira e a sua santidade. Mas em Cristo, Deus chama a você e a mim, para que, em arrependimento sincero, confessemos diante do seu altar, na sua presença, os nossos pecados. Confiando na sua palavra, na sua promessa e desejo de perdoar, convido você para, juntamente comigo e toda a igreja cristã, confessarmos-nos culpados de todos os pecados e buscar o arrependimento da parte do Senhor pelo Espírito, a fim de que o mesmo nos conecte à justiça concedida por Cristo a todo aquele que nele crê. Confessemos os nossos pecados ao Senhor. Senhor Deus Santo Pai, eu, pobre e miserável pecador, reconheço as minhas culpas e os meus pecados, com os quais provoquei a tua ira, merecendo com justiça o teu castigo para esta vida e na eternidade. Lamento profundamente todas as minhas culpas, as vezes em que deixei de ouvir a tua palavra, optando, Senhor, por ouvir o meu coração com as suas mazelas, optando, Senhor, em ouvir a vontade do mundo que relativiza a fé, deixando de colocar-te em primeiro lugar no trono que sempre foi e deve ser teu. Lamento estas minhas culpas e falhas, e em nome por causa de Jesus Cristo suplico o teu perdão. Ó Deus, por amor do teu amado Filho Jesus Cristo, não me condenes, renove o meu pensar e meu agir, transborde em mim o amor e provém da cruz perdoadora, em nome de Cristo, o Rei e servo de todos nós, que vive e reina contigo e o Santo Espírito, para todos sempre. Amém. Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, diante do Senhor eu também pergunto se é sincera a tua confissão, se reconheces e se arrependes dos teus pecados, se confias no perdão suficiente em Cristo Jesus e se desejas por meio do Espírito essa nova vida de reconciliação. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude dessa tua confissão, eu, como pastor e teu irmão chamado e ordenado, compartilho com cada um de vocês da graça ao presente dos céus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo com alegria: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a alegria que ninguém pode nos furtar: o Senhor em Cristo Jesus nos reconduz ao santo caminho pela fé. Nós queremos tomar o nosso introito para este dia. O introito ele está baseado no Salmo, ele está registrado no Salmo de número 2. Queremos fazer a leitura deste Salmo de modo cantado. Vocês têm aqui no slide
a linha melódica que nós utilizamos. Tá? Cantamos. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E na terra a sua vontade para os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
em tua gloriosa transfiguração, por teu amado Filho, confirmaste os mistérios da fé, pelo testemunho de Moisés e Elias naquele monte. Na voz que se manifestou dentre as nuvens, ouvimos de nossa adoção por graça. Por tua misericórdia, faze-nos herdeiros, traze-nos à plenitude de sua herança nos céus. Por Cristo, que vive e reina contigo e com o Santo Espírito, o único Deus, para todos sempre. Amém. Nós queremos tomar nosso inário e assim também cantarmos o hino de número 180, Ao Rei adoremos com todo o fervor. Rei adoremos com todo o fervor, e graças rendamos por seu grande amor. É Deus o refúgio, a defesa eterna, em glória recebe louvor triunfal. Falai do poder e da graça de Deus, em manto de luz ele habita no céu. Seu carro ele pode das nuvens formar, nas asas do vento faz seu caminhar. Mistério sem fim o universo contém, que as leis do Senhor sempre em ordem mantém. A terra coberta com águas do mar, por ele foi posta no espaço a girar. Ó Deus, teu poder, quem o pôde narrar? Está nos fulgores do sol no lar, nas fontes das rochas, no campo e na flor, nas gotas de orvalho, na chuva e vapor. Nós, filhos do pó e de frágil viver, em ti temos fé, nosso Deus de poder. Mil bênçãos eternas quiseste nos dar, enviaste Jesus para o mundo salvar. Perdão.
A leitura de Êxodo 34, 29 a 35. Desculpa pelo áudio, estava cortado. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado pelo Pai. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele de seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Nós queremos tomar a segunda leitura para esse dia, e a leitura da epístola nós a temos na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos 16 a 21, de onde lemos assim: a superioridade da palavra de Deus, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, nos chama a atenção deste texto as palavras que o apóstolo Pedro traz logo no início. Ele, como testemunha ocular da majestade de Cristo Jesus, no dia da transfiguração, traz claro a cada um de nós de que a palavra do Senhor deve ser reconhecida, compreendida e acolhida em nossos corações por aquilo que ela de fato é, e não mediante fábulas engenhosamente inventadas. Paulo vai dizer, por ela ser a vontade de Deus, ao mundo ela parece loucura e vergonha, mas para mim e para vocês, tocados pelo Santo Evangelho, pelo Espírito Santo através do batismo e da pregação da palavra, ela é poder para salvar, regenerar e conservar firme na fé para a vida eterna.
Nós queremos tomar a leitura do Evangelho e você, em reverência, convido para que se coloque numa posição de respeito ao Santo Evangelho proclamado nesse dia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, dos versículos 1 a 9, de onde lemos assim: 6 dias após, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma voz luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus se aproximou e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Meus amados irmãos e irmãs, até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos tomar para, em conjunto, proclamarmos a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você para cantarmos, ainda em preparação à mensagem, o próximo hino: Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor. Hino 246 do Inário Luterano. Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as alturas da mais completa
Meus amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos no Senhor, nós estamos às portas da Quaresma. Sim, este é o último domingo que antecede este novo tempo de contrição, de arrependimento, de penitência, tempo de preparação para a grande festa da fé cristã. Cristo Jesus ressuscitou. Mas não há sentido em olharmos para a sua ressurreição se antes não dermos atenção à sua caminhada em direção à cruz. Domingo da Transfiguração, data festiva em toda a igreja, onde nós encerramos o ciclo da Epifania com a apoteose. Cristo Jesus, o homem com diversos poderes e autoridade, é de fato o verdadeiro Deus, e ele se revela assim em majestade aos seus discípulos, a mim e a você, por meio dessa palavra que hoje ouvimos e queremos guardar. Esse é o tempo em que podemos observar com maior nitidez o esvaziamento de Cristo, a fim de assumir plenamente a sua condição de servo, o servo sofredor, o servo voluntário, aquele que segue até a morte e morte de cruz, para obedecer à vontade do Pai, para resgatar o filho, a filha, perdidos pelo pecado, para tornar um com Ele mesmo e o Pai, a você e a mim. Mas o fato é que, mesmo estando às portas dessa estação da Quaresma, as leituras do domingo não parecem fazer uma transição suave, mas antes elas nos parecem oferecer uma curiosa dissonância. Vemos, ao invés de um Jesus prostrado, um Jesus cuja face brilha como a luz do sol, cujas roupas reluzem brancas como a luz. Ali, junto com os discípulos, ouvindo e guardando essa história em nossos corações, nós projetamos em nossa mente a sua glória, como se um véu fosse removido a fim de que a divindade do Cristo fosse revelada claramente, podendo ser contemplada como lá no Antigo Testamento, quando Moisés, trazendo parte da glória do Senhor, ofuscava os olhos do povo com quem ele convivia. Mas, meus amados irmãos, diante do que ouvimos e para o tempo em que estamos adentrando, qual a relação entre ambos? Qual a relação entre a transfiguração e a caminhada de Jesus rumo à cruz? O que esse evento da transfiguração parece trazer aos nossos olhos, logo antes de adentrarmos aos eventos da paixão, é que aquele que atravessará esse mar de sofrimento para libertar a humanidade da escravidão, para nos soltar das amarras da morte, é o Cristo, é o próprio Senhor. Se observarmos na leitura do Antigo Testamento, nós veremos a resposta a essa pergunta nos é dada de maneira antecipada por meio de Moisés. No texto que nós ouvimos, o Senhor declara ao povo de Israel: eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Como eu disse, a resposta sobre quem faria essa libertação já é dada, mesmo que de uma forma incompleta e velada, porque a libertação que o nosso Senhor Jesus Cristo estava para fazer era muito superior àquela que aconteceu nas mãos dos egípcios. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, vem para nos livrar da opressão não de um governo, não de um tempo de guerras, não de um tempo de pandemias. O Senhor Jesus
vem para nos livrar da opressão da culpa do pecado e da acusação do próprio diabo, que nos tende a afastar do Senhor e nos aterrorizar com a condenação eterna. Assim como lá no Antigo Testamento, por meio do mar que o povo atravessou, o Senhor Jesus agora atravessa um abismo escuro de morrer para nos livrar do poder da morte e nos levar em segurança para junto de si na morada eterna. Dessa forma, esse evento da transfiguração do Senhor, sendo o ponto mais alto de sua manifestação, quer nos revelar a verdadeira identidade daquele que o atravessaria. Sozinho, o abismo da morte nos iluminaria com a luz da sua ressurreição. E com esse relato, o evangelista evoca inúmeros acontecimentos do Antigo Testamento. O fato de esse evento se passar no alto de um monte, por exemplo, traz-nos à luz da memória alguns outros eventos no Antigo Testamento, quando o Senhor, por exemplo, revelou-se a Moisés e ao seu povo em um monte. Elias também tem um encontro com o Senhor no alto de um monte, e a menção da nuvem também não se dá por acaso. A nuvem sobre o monte era a marca da presença de Deus ao se revelar ao povo no Monte Sinai. Assim, além da própria transfiguração em si, que revela a natureza divina de Cristo, a presença de Moisés e de Elias querem mostrar que a semelhança do que aconteceu a eles durante suas vidas aqui no mundo, isto é, poder falar com Deus no monte, acontecia agora também. Eles novamente falavam com o próprio Deus no monte. Mas ainda assim, mais reveladoras ainda são as palavras que o Pai dirige ao Filho, nesse momento, quando disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam a Ele." Essa pequena frase, meus irmãos e irmãs, nos transmite enormes coisas acerca da identidade e obra do Senhor. Dizendo que este é o meu Filho, Deus está identificando o Senhor Jesus com o Rei que Ele constituiu sobre o seu santo monte, como nós ouvimos na leitura do Salmo de hoje. Eu constituí o meu Rei sobre o monte Sião. Você é meu filho. Os versículos 6 e 7 do Salmo 2. Ele, Jesus, é o Rei prometido, que o próprio Pai estabeleceria. E de uma forma semelhante, quando o Pai diz: "Nele eu me agrado", está identificando o Senhor com o servo sofredor, descrito pelo profeta Isaías. Deus diz ao seu servo, aquele que carregaria os pecados do mundo, por cujas feridas eu e você somos sarados, sobre quem o castigo que nos trazia a paz havia sido imposto. Ele agrada ao Pai. Agora isso se aplica ao Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, o Senhor é o Rei e é também o servo. E irá tornar-se Rei através da sua obra de servidão, servindo, calado, persistente, confiante, até o último momento. O seu brado de vitória está consumado. O Pai ainda acrescenta em sua fala: ouçam o que ele diz. E aí, eu e você perguntamos: o que diz o Senhor para que o ouçamos? Ele diz: assim também o homem irá sofrer nas mãos deles. E de novo, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Como parece em nosso texto que essas palavras ordenadas pelo Senhor parecem não caber na compreensão, na aceitação
na razão e na lógica dos discípulos, Pedro, Tiago e João. De tal modo que logo a seguir, quando Jesus fala abertamente da sua morte e ressurreição, Pedro o tira de lado e o tenta dissuadi-lo acerca de seu caminho. Meus amados irmãos e irmãs, ouça o que o Senhor nos diz. A palavra do Senhor tem sido guardada com fidelidade, levando em conta a sua autoridade em sua vida? Os seus mandamentos, a sua orientação, tem sido velada em teu coração e na sua meditação, de modo que as suas atitudes têm revelado a caminhada de alguém que se põe sob a autoridade de Cristo, que leva a sua palavra diante de decisões importantes? Ou talvez como Pedro, como os apóstolos, você tem relativizado a vontade do Senhor. E quando o que ele diz toca nas suas feridas, no seu pecado, você tem optado em dar mais valor à sua vontade, mais do que à vontade do Senhor. Você tem considerado de maneira relativa o que Deus te diz, cumprindo aquilo que lhe convém e não aquilo que o Senhor lhe orienta a fazer? Pois é, se assim acontece com você, isso demonstra a sua condição de pecador que necessita de fato voltar os seus olhos e os seus ouvidos. Como nós já falamos na última semana, o que aconteceu a Bartimeu, um homem que não enxergava, viu mais do que aqueles que se achavam cientes, sabedores das coisas ao seu redor. Não perceberam que no Jesus de Nazaré estava o verdadeiro filho de Davi. Aqui, de novo, mesmo que os seus ouvidos estejam captando sinais sonoros, não lhes parece compreensivo guardar as palavras do Senhor Jesus. Eis aí está o nosso Deus encarnado, o nosso Rei, que também é o nosso servo. Está o Senhor, de quem a face brilha como o sol, cujas roupas são brancas como a luz. Meu amado irmão e irmã, assim ele vem em sua primeira transfiguração. Digo, de fato, que veio na primeira, porque é dito na palavra do Senhor que ele, e nós meditaremos sobre a sua segunda transfiguração, no dia da Sexta-feira Santa. Como o próprio autor do livro de Isaías relata que ele foi transfigurado sob a condição de servo, pesava sobre ele as chicotadas, os socos, os golpes, o desprezo, tudo em nosso lugar. O que era meu, o que era seu, por devido valor e justiça, ele levou sobre si. E olhava, nos diz o texto, para ele como alguém de quem não merece um olhar, desfigurado pelos flagelos do nosso pecado. É exatamente essa dolorosa transfiguração que Cristo carregou sobre si, que nos concede libertação da escravidão da morte eterna. E assim, descendo do monte, o Senhor se encaminha rumo à transfiguração da paixão, quando ele de novo subirá o último monte, o monte do Calvário, para nesse monte, onde ele não levará a sua cruz àqueles que lhe golpeiam. É exatamente no monte onde o sofrimento do servo realizou a definitiva libertação a todos nós. Meus amados irmãos e irmãs, diante deste Cristo, que na sua transfiguração revelou a sua glória em sua natureza divina, diante desse Cristo que também em humilhação se transfigurou, levando sobre si a culpa pelos nossos pecados, é que nós aguardamos agora por sua ressurreição, a última revelação gloriosa do Senhor. Eu e vocês, pela graça do santo batismo,
também tivemos a nossa caminhada transformada, passando de inimigos para herdeiros do Senhor. Alegremos-nos com todos os cristãos sobre a terra. O nosso Senhor desceu da sua glória, assumiu a nossa humanidade, assumiu as nossas culpas e a morte que cabia nos experimentar. E pela sua ressurreição, somos trazidos à presença do Pai, para vivermos por Cristo e com Cristo uma nova vida, já aqui e também com Ele para a eternidade. Enquanto esse dia derradeiro não chega, cantemos, ouçamos com atenção e compartilhemos com aqueles ao nosso redor acerca de quem cremos, da esperança que nos tirou das trevas e que nos garante caminhada segura à eternidade. Deus abençoe a você. Guardar essas palavras, ouvidos atentos, olhos aguçados e as mãos postas para servir na obra do Senhor. Por Cristo. Amém. Cantamos o ofertório. Meus amados irmãos, neste momento, a cada um de vocês, que nos acompanha por essa transmissão, convidamos, à medida em que tenham oportunidade, compartilharem ao Senhor a sua vida como dedicação agradável aos seus olhos, como uma oferta que agrada ao Senhor. Também compartilhamos aqui a conta da nossa congregação para que vocês possam fazer a sua oferta estando distantes. Nós queremos lembrar, durante o hino do recolhimento, nossa ação de graças diante do Senhor. E enquanto cantamos esse hino, já elevamos ao nosso Deus os necessitados, colocamos diante do Senhor Deus também nossas motivações, nossas petições de gratidão. Cantamos o próximo hino.
como é bonito ser grato ao Senhor, pelo pão de cada dia, pelo abrigo do nosso lar, pelas pessoas que o Senhor põe ao nosso redor para cuidar de nós e para que possamos servir ao nosso Deus, servindo ao nosso próximo. Como é bonito termos motivos para agradecer. Como é bonito e agradável sabermos a quem pedir. E nesse momento eu quero convidar vocês para nós falarmos com o nosso Deus em oração, meus amados irmãos. Amado Deus e bondoso Pai, graças te damos, porque em Tua presença gloriosa podemos nos achegar, pelo olhar de Cristo, o seu sacrifício, por sua vitória, chamar-te Pai, Paizinho, Pai nosso. Nós te louvamos e damos graças, porque o véu que nos impedia estarmos na Tua presença foi rasgado em Cristo Jesus. Permita-nos reconhecer e valorizar este acesso que hoje é ofertado abundantemente, tanto na Tua casa, ó Pai, quanto diante da Tua palavra, quando nos revela a Tua vontade. Que esta mesa possa ser ensinada a cada um de nós, pelas mãos, pela boca dos Teus servos e servas, pelos pastores que chamaste, para que instruam-nos, Senhor, de maneira correta e clara, sem utilizar-se de fábulas engenhosamente inventadas, mas trazendo ao nosso entendimento a Tua palavra de resgate. Perdoa-nos, mais uma vez pedimos, por negligenciarmos a autoridade e o propósito de Tua palavra em nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, para que não desviemos da fé, nem para seguirmos a vontade do mundo, nem de nossa velha natureza. Pois sabemos, Senhor, que ambos os caminhos, longe da Tua palavra, nos levam aos braços do inimigo. Este a quem Tu já venceste, derrotaste pela Tua morte e ressurreição. Guarda, nós pedimos, nossa vida e nossos lares. Protege-nos, Senhor, contra catástrofes, calamidades. Em meio às demandas de guerra, proteja, Senhor, o nosso país, nossa nação. Guarda, Pai, as diversas famílias que estão em perigo em meio às ameaças de guerra na Europa. Proteja também, Senhor, os que em nosso país estão enfrentando vidas devastadas, propriedades destruídas por chuvas, por deslizamentos, como temos vivido, Senhor Deus e Pai, nesta última semana em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Senhor Deus e Pai querido, aumenta entre nós o Teu amor em ações de cuidado de uns para com os outros. Te louvamos, Senhor Deus, pelas diversas ações que têm sido mobilizadas através do Teu Santo Povo, seja pela doação de roupas, de alimento, de abrigo, bem como também, Senhor Deus, pela presença de qualidade de homens e mulheres em suas mais diversas vocações para cuidar desses que tanto têm sofrido. Estendemos os nossos olhos, Senhor Deus, para aqueles que estão perto de nós e muitas vezes não são percebidos, não são escutados em sua agonia e sofrimento.
lamentando suas vidas e os seus espíritos. Conforta cada um deles na certeza da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Traça, Deus Pai, nessa semana que terminamos, tempo de Quaresma, verdadeira penitência aos nossos espíritos, ao nosso corpo, olhando para o sacrifício de Cristo, seu ato de amor, e aprendendo com ele, assim também a vivermos em fé o nosso serviço cristão. Por Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, de quem aprendemos a dizer em alegria: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu amado irmão e irmã, receba em Cristo a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Nós queremos cantar do último hino para este culto, o hino de número... vocês conhecem bem, não é do nosso hinário, mas vocês conhecem bem, e aqui também em nossa transmissão vamos compartilhar a letra. Nesse tempo de Epifania que encerramos, estendemos a cada um de vocês a bênção do Senhor, a bênção irlandesa, queira a estrada conduzir-nos juntos com Cristo e toda a cristandade rumo aos céus. Deus te guarde, Deus te guie. Amém. Cantamos.
angústia.